Irmãos, vocês não sabem da extrema felicidade que eu tenho. Quando a gente chega aqui todo domingo de manhã, a gente pode ver os irmãos, né? Isso é um motivo para a gente, muita alegria. Espero que esse seja a reciprocidade dos irmãos para com todos aqui nessa manhã. Eu quero convidá-los, e a você que também que nos visita aqui nesta manhã, abrimos em Eclesiastes. Nós estamos fazendo a exposição desse livro. Hoje, Eclesiastes, capítulo 6, do verso 10 até o capítulo 7, verso 14. Eu queria pedir apenas a alguém para desligar o ar-condicionado à minha direita, por favor. Eu vou fazer a leitura de apenas um verso dessa perícope toda, tá? Porque é exatamente ele que vai fazer a conclusão deste sermão nessa manhã. O verso é o verso 14 do capítulo 7. Então eu vou pedir para que você leia juntamente comigo esse versículo, esse último versículo. Assim diz o Santo Deus em sua santa palavra. Leiamos, irmãos. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Amém? Vamos fazer uma oração, irmãos. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos vir aqui todos os domingos pela manhã e escutar a Tua palavra aqui no livro de Eclesiastes, ó Deus. Se de fato nós temos atentado para aquilo que tem sido exposto aqui nos últimos domingos, certamente, ó Deus, o Senhor tem nos dado edificação, o Senhor tem falado conosco, na esperança, ó Deus, de como Teus filhos tenhamos até agora procurado conformar a nossa vida, ó Deus, olhando para essa vida debaixo do sol, mas nunca, ó Deus, sem que o Senhor esteja presente, sem que sejamos dirigidos, ó Deus, pelo Senhor. Essa é, de fato, a grande essência, uma das grandes essências desse livro. Vivemos nesse mundo, mas vivemos debaixo da Tua soberana vontade, governados pela Tua santa palavra e dependentes em tudo do Senhor. Então, que até aqui, ó Deus, o Senhor tenha nos abençoado, e certamente o fez por meio da palavra, e que tenhamos, ó Deus, aprendido. E que possamos, ó Deus, neste tempo, sermos conformados a esta Escritura, especificamente aqui nesta manhã em Eclesiastes, para que possamos crescer como povo de Deus, em maturidade, de forma espiritual, e que a evidência desse crescimento espiritual se dê, ó Deus, em nossas palavras, em nossos pensamentos e em tudo que fazemos, fazendo para a glória do Senhor. Assim nós oramos mais uma vez e suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos ilumine nessa manhã, por meio do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, muitos filósofos sem fé fizeram muito sofrer. Marcuse levou muitos jovens ao suicídio. Da mesma forma, Schopenhauer, recalcado e vítima trágica das decepções, levou o pessimismo e a tristeza também a muitos. Zenão, pai dos estoicos, ensinava diante do sofrimento apenas uma atitude de resignação mórbida, que na verdade é muito mais um chamado complexo de inferioridade. O mesmo fez Epicuro, que estimulava a uma fantasia prejudicial, vazia e desprovida de qualquer senso prático na vida. Da mesma forma fazia Sêneca. Jean-Paul Sartre olhava a vida como uma agonia incoerente, vivida de modo estúpido entre dois nadas, começo e fim, uma tragicomédia sem sentido à espera do nada definitivo. Os materialistas e ateus não entendem o sofrimento e não sabem sofrer, pois para eles o sofrer é uma tragédia sem sentido. Os seus livros levaram ao desespero e o desânimo a muitas pessoas. O Éder de Goethe induziu dezenas de jovens ao suicídio. A comédia humana de Balzac levou muitos a trágicas condenações. Depois de ler a Nova Heloísa de Rousseau, uma jovem estourou os próprios miolos numa praça em Genebra. Vários jovens também se suicidaram em Moscou depois de ler Os 7 que se enforcaram, de Leonid Andreev. Um dia, Carl Wiesmann, escritor francês, entre o revólver e o crucifixo, escolheu o crucifixo. Para muitos, essa é de fato a alternativa que resta. Perceba, irmãos, que esses filósofos, em suas obras e certamente
induzindo outras pessoas a pensarem como eles, demonstram apenas um aspecto desse tipo de vida. É uma vida sem fé, é uma vida sem Deus. E por isso eles levaram muitos à chamada intoxicação psicológica, ao desespero, à depressão, por também não conseguirem entender o sofrimento à luz da fé. Então, nessa manhã, não há como a gente não olhar para o texto e não vermos exatamente isso sendo tratado pelo pregador. Essa passagem, irmãos, ela vai iniciar aquilo que muitos acreditam ser a segunda metade do livro de Eclesiastes. E aqui o pregador, ele trata de um dos grandes problemas que assola todos os homens, o problema do sofrimento. E para isso, no texto, irmãos, ele nos propõe um tema a ser abordado nessa manhã. E o tema é o seguinte: Deus soberanamente estabelece os tempos, então, nas épocas de sofrimento, devemos sabiamente procurar o que é bom. Eu vou repetir. Deus soberanamente estabelece os tempos, então, nas épocas de sofrimento, devemos sabiamente procurar o que é bom. Eu quero que você volte comigo os olhos para o texto, irmãos, porque o pregador já começa a desenvolver então o argumento desse tema, e nós vamos vê-los. É interessante, nós temos vários provérbios. E você vai perceber que ele vai trabalhar esses vários problemas de maneira a, muitas vezes, opor os nossos próprios pensamentos. É o chamado gosto versus o desgosto. Então ele vai abordar esse tema de maneira muito prática através desses provérbios. E aí no capítulo 7, versos 13 e 14, ele nos leva então à conclusão do que é olharmos para a perspectiva do sofrimento, ou de uma maneira sábia, ou de uma maneira insábia. Então, como eu disse, ele começa o argumento dele no verso 10 do capítulo 6, quando ele diz assim: tudo quanto há de vir já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem. Ou seja, a tudo quanto há de vir, o pregador diz que já foi dado o nome. Ou seja, qual é a ideia do pregador aqui, irmãos, quando ele começa a desenvolver esse tema então? Percebam que ele entende que Deus é aquele que dá nome a todas as coisas na criação. Ele não apenas cria, mas ele dá nome ao dia, à noite, ao céu, à terra, aos mares e assim por diante. Dar nome, quando a gente vai para o texto hebraico no original e até para a cultura da época, dar nome é fazer aquela coisa existir e sujeitá-la, torná-la completamente dependente daquele que a criou. Então ele diz: a tudo quanto há de vir já se lhe deu o nome. Em outras palavras, tudo o que acontece no presente, irmãos, e aqui nós temos uma doutrina excepcional, já foi pré-determinado por Deus no passado. O pregador continua esse argumento e diz assim: então sabe-se o que é o homem. Deus sabe o que é o homem. Deus foi aquele que criou o homem, deu o nome ao homem, Adão, Adamá, ou seja, terra, em Gênesis capítulo 2, verso 7. Como o próprio salmista escreve, irmãos, ele conhece os seres humanos, como nós somos fracos, como nós somos finitos. Ele sabe que porventura nós somos o quê? Fomos criados do pó, e ao pó nós retornaremos. Tu és pó e ao pó tornarás. Ele nos mostra então a limitação do ser humano, a fraqueza do ser humano. E aí ele diz então que esse homem, a quem Deus deu um nome, a quem Deus criou, ele é aquele que não pode contender com quem é mais forte do que ele. A ideia aqui literalmente é aquele que é mais forte, ou seja, quem é o mais forte? O Criador. Deus que o fez. Deus é o poderoso Criador do universo. É aquele que chamou todas as coisas à existência. Ele deu nome. Ele chamou o ser humano à existência. Ele deu um nome terreno da terra ao ser humano. Então ele diz aqui nesses primeiros versículos: meros seres humanos terrenos não podem contender com o Criador, com aquele que o fez. E nós temos um exemplo desse na Bíblia, irmãos. Jó, porventura, ele fez o quê? Ele descobriu isso de maneira muito prática. Perceba que depois de perder todas as coisas, de perder todas as suas posses, de perder todos os seus filhos, Jó fez o quê? Ele tentou contender com Deus. Você vai ver isso lá em Jó 42. Mas no fim, Jó teve o quê? Que se arrepender no pó e na cinza. Então, irmãos, mesmo quando sofrem muito, meras criaturas, elas não podem fazer o quê? Contender com Deus, questionar a Deus. Isaías, porventura, registra as palavras do Senhor: ai daquele que contende com o seu Criador,
Ele não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá ao barro, ao que lhe dá forma, que fazes? Ou seja, a tua obra não tem alça? Paulo vai refletir essa mesma verdade lá no Novo Testamento, em Romanos capítulo 9, verso 20. Ele diz: que és tu, ó homem, para discutires com Deus. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizestes assim? Então meras criaturas, segundo o pregador, não podem contender com Deus. E aí é interessante, porque no verso de número 11, ainda no desenvolvimento desse argumento inicial, ele mostra a futilidade então de se contender com Deus. Ele diz no verso 11: é certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas então o que aproveita isso ao homem? O que aproveita ao homem? Irmãos, argumentar com Deus não ajuda em absolutamente nada. E a razão é, ele já vai dizer isso anteriormente, porque Deus foi aquele que estabeleceu os tempos e épocas. Deus foi aquele que estabeleceu todas as coisas. O pregador já havia dito lá no capítulo 3, há tempo de quê? Há tempo de sorrir, há tempo de prantear, há tempo de saltar de alegria, há tempo de chorar, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Então, por que o homem se opõe a Deus ou ele questiona a Deus acerca dessas coisas? Ele vai dizer: olha, Deus, na verdade, está acima de tudo isso, Ele criou tudo isso, Ele fez tudo isso com um propósito, e discutir com Deus, contender com Deus, questionar a Deus é futilidade, ou seja, é um esforço perdido. Por isso ele diz que aproveita ao homem. E a resposta a essa pergunta retórica é absolutamente nada, ou seja, não há nenhum ganho em contender com Deus, muito pelo contrário. No verso 12, o pregador diz: quem sabe o que é então bom para o que o homem, durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra. Veja, irmãos, o ser humano ele vive apenas alguns dias nesse mundo. Há alguns que comparam o ser humano, por exemplo, a uma ave voando no céu. Eu me lembro que quando eu morava em Parnaíba, a ave mais eminente no céu que a gente via é uma árvore característica do Piauí, pelo menos naquela região, é o urubu, né? Então lá, inclusive em Parnaíba, o urubu é o lugar certo para o urubu viver, porque lá ele não precisa nem bater as asas, ele só plana. E é impressionante quando você olha, lá tem uns urubus muito grandes, então quando você vê o urubu passando em cima nos céus com as asas abertas, a sombra que é projetada no solo, ela vai e vem rapidamente. Ou seja, ele já passou, ele já foi. Então ele mostra essa realidade no verso 12, ou seja, o homem ele não é absolutamente o que? Nada. O Salmo 144, ele vai refletir isso, quando ele vai dizer o seguinte, que o ser humano é como um sopro, e os seus dias como uma sombra que passa, ou seja, rapidamente. A sombra é aquilo que passa de uma maneira tão rápida, que ela não pode impactar, inclusive, o solo no qual ela está sendo o quê? Projetada. Então ele diz assim, é o homem. Então percebam que a questão chave aqui que o pregador levanta é esta: quem sabe o que é bom para o homem? Ou seja, quem sabe o que é bom para nós, irmãos? E a resposta é: você não sabe o que é bom para você. Ninguém sabe o que é bom para o homem, somente Deus. Deus o que sabe é o que é bom para nós. Ele sabe o que é bom para as pessoas. O ser humano não sabe o que é bom para si. E por isso, diz o pregador aqui, ele deve se sujeitar completamente a quem? A Deus. Então, quem pode declarar ao homem o que será depois debaixo do sol? Veja, ele não pode contender com Deus porque ele é um sopro, porque ele passa rapidamente, porque a sua impressão passa rapidamente, ele não sabe o que é bom para ele, e ele acrescenta uma outra pergunta retórica que vai basear todo o argumento do capítulo 7. Qual é? Que pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol. A segunda pergunta retórica, a resposta é: ninguém pode declarar a ele o que será depois. Por quê, irmãos? Porque só Deus sabe o futuro. O futuro pertence a Deus. Nós não sabemos, porventura, se hoje ainda, ou quem sabe amanhã, na segunda-feira, no segundo dia da semana, o que vai acontecer com a gente. Nós não sabemos, por exemplo, se nessa semana nós vamos gozar de bons dias de felicidade, ou se teremos muitos dias de adversidade. Ninguém pode nos dizer isso. Nós não sabemos se essa semana será uma semana de plena alegria ou de um sofrimento tremendo para nós. Por quê? Porque o futuro para nós está encoberto, ele está escondido. Veja, nós não sabemos o que é bom para nós e nós não conhecemos aquilo que o futuro nos reserva.
E perceba que se nós parássemos o sermão aqui, então você diria assim, pastor, então essa é uma visão extremamente pessimista. O pregador aqui, ele é extremamente o quê? Pessimista. Eu não sei o que é bom, e eu nem muito menos sei o que se dará no dia de amanhã. Alegria? Tristeza? Então, que pessimismo é esse? Não é, irmão? Se parássemos por aqui, o que seria de nós? Mas ele não é pessimista. Muito pelo contrário. O que ele vai fazer? Como eu disse, ele vai esboçar graficamente as situações da vida para nos mostrar que nas maiores adversidades e problemas nós podemos encontrar sabedoria e podemos gozar a vida. Ou seja, em meio aos sofrimentos nós podemos encontrar o bem de Deus. Em meio aos sofrimentos você pode ter a plena convicção, diz a Escritura, por meio do pregador também, que você pode encontrar o favor de Deus, o bem de Deus, os benefícios do Senhor. Você pode encontrá-los. E você vai ver isso porque ele vai usar várias vezes no capítulo 7. Se você olhar lá, ó, melhor é a boa fama, melhor é ir à casa onde há luto, melhor é a mágoa do que o riso, melhor é ouvir a repreensão, melhor é o fim das coisas. Veja, ele vê benefícios, coisas boas que surgem em meio ao quê? Ao sofrimento. Agora, logicamente que para que a gente possa detectar isso, nós temos que ser o quê? Insábios? Não, irmãos, nós temos que ter a sabedoria do alto, pedir a sabedoria do alto para olharmos para essas coisas e sermos sábios, para compreendê-las e administrá-las à nossa vida. E então a nossa vida não será uma vida fútil. Então como é que ele começa lá, o esboço gráfico disso? Da nossa situação, para nos mostrar que a sabedoria pode detectar algum bem, mesmo nesses tempos de sofrimento. Ele diz assim, ele nos dá uma série de provérbios. Verso 1 do capítulo 7, primeiro provérbio, melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Você diz, rapaz, o pregador está louco. A primeira parte do verso 1 é plenamente inteligível para a gente. Como? Melhor é a boa fama do que um unguento precioso. Veja, aqui a palavra pode ser traduzida por uma pomada. Uma pomada com facilidade. Você vai numa farmácia, faz o quê? Compra. Eu pergunto, a boa fama pode ser comprada? A boa fama nesse mundo, o nome com o qual você veio nesse mundo, ele tem que ser o quê? Administrado duramente de uma maneira que quando você vai morrer, lá na sua morte, todos possam louvá-lo. Por quê? Porque o seu nome se manteve o quê? Com uma boa fama, porque isso foi construído ao longo da vida. Percebem? Então, a pomada pode ser comprada, mas a boa fama, não. Ela tem que ser desenvolvida ao longo da vida. E isso é plenamente possível por quê? Porque nós somos guiados por princípios da palavra de Deus. E sendo guiados e obedecendo a esses princípios, certamente nós vamos zelar pelo nosso nome. Vamos adquirir uma boa fama. Mas o problema está aí com a segunda parte do verso 1. Porque ele diz que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Aí você diz, eu não concordo. Pastor, o dia do nascimento é um dia extremamente feliz. Geralmente a gente faz o quê quando alguém nasce? Nós vamos fazer o quê lá? Uma visita, não é? Nós vamos lá nos alegrar, nós vamos dizer, olha que criança linda, como Deus é bom, nós vamos orar por isso e tudo mais. E perceba que essa é uma afirmativa surpreendente no texto, irmãos. Porque, como eu disse, a primeira parte nós entendemos com extrema tranquilidade, mas nós não entendemos imediatamente o porquê o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Nós sabemos que o dia da morte nos traz o quê? Tristeza. É ou não é? É. Nós nos entristecemos. O dia de nascimento, geralmente, em quase todos os casos, certamente nos traz, é cheio de alegria. Mas por que então o pregador diria que o dia da morte é melhor do que o dia no qual a gente vem para esse mundo? Veja, como eu disse, nos provérbios ele vai trabalhar inversões. É o gosto pelo quê? Pelo desgosto. Aí a pergunta é, por que é, pastor, que o dia... Por que o pregador diz lá para Israel que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento? Perceba que ele vai refletir antes, veja a coerência de tudo aquilo que ele vem dizendo nos capítulos anteriores. Ele vai refletir sobre essas opressões praticadas no mundo.
E lá no capítulo 1, versos 1 e 2, você se lembra que ele vai dizer? Que ele viu as lágrimas daqueles que eram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Aqui ele já começa a explicar, irmãos. Ele vai dizer lá que os mortos por essa causa são mais felizes do que aqueles que estavam vivos. Então perceba o argumento do pregador, irmãos. Por que é que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento? E por que nós encontramos mais sabedoria no dia da morte do que propriamente no dia do nascimento? Porque o dia do nascimento é o começo da chamada observação das lágrimas dos oprimidos e da nossa experiência pessoal com o sofrimento. Com a opressão. Lembra, nós falamos semana passada aqui sobre quem? Pobres sendo oprimidos, em que o direito não é dado, em que a justiça não é estabelecida. Então, quando nós estamos nesse mundo, quando Deus nos traz esse mundo, nós começamos a observar tudo isso na vida. E nós nos envolvemos e somos alvos de opressão e sofrimento. Nós vamos passar por isso. Mas ele diz que na morte, isso faz o quê? Isso acaba. Na morte, isso acaba. Cessou aquelas questões de se olhar para a opressão, para se olhar para o sofrimento. Acabou. Nós entramos agora, pelo menos em alma, quando retornamos ao Criador, naquela promessa bendita de que não derramaremos mais o quê? Lágrimas, não sofreremos mais, não seremos mais alvos de opressão. E deixa eu aqui fazer uma aplicação muito prática, que geralmente nós não pensamos sobre isso. Quando a gente fala sobre a morte, é lógico que quando a gente fala sobre morte de crentes, o que é que a gente espera? Que o crente morra e vá para onde? Nós temos essa garantia. Ainda que morramos, nós o quê? Viveremos. Bendito seja o Senhor. Mas às vezes a nossa visão de morte ela é extremamente egoísta. E eu digo isso para a nossa edificação. Como? Irmãos, morte nos traz um sentimento de vazio, de alguém que estava conosco muito grande. A saudade, ela permanece. E ela vai permanecer. Nós precisamos entender que, em certas perspectivas, pessoas para nós são insubstituíveis. Mas quando nós olhamos para o que o pregador nos ensina aqui, diante de tantas aplicações da morte, uma delas saltam aos nossos olhos. Qual é? São os benefícios para aquele que morre. Vocês percebem, irmãos? A pessoa que morre, por que a gente não pode contender com Deus? Porque Deus está levando essa pessoa para uma situação excelentemente melhor do que a nossa. Porque na morte, ainda que a morte seja o ápice do nosso sofrimento, ela cause pavor a muitos, ela nos cause curiosidade, nós vamos passar pela morte, certamente isso vai acontecer. Mas nós devemos enxergar a morte por um outro lado. Qual é? Aquela pessoa que se foi, aquela pessoa que Deus levou, ela já não olha mais para os sofrimentos do mundo. Ela não precisa olhar mais as opressões. E eu vou além. Se você pudesse perguntar a ela agora no céu, se ela gostaria de voltar, ela diria, jamais. Mas é a sua família na terra. Jamais. Vocês é que vão vir para cá, mas voltar não volta. Então o dia da morte, ele nos enche de muito mais sabedoria do que o dia do nascimento. Ele nos faz olhar para essa experiência pessoal que não apenas os outros, mas nós temos com o sofrimento. Ele marca o fim da observação desse sofrimento no mundo alheio, da nossa experiência com o sofrimento. No verso 2, o pregador ainda continua o tema da morte. Olhem comigo, ele diz assim: melhor é ir à casa onde há o luto do que ir à casa onde há... A ideia aqui é luto, morte e casamento. E aí você diz, pastor, mas ir para um funeral é melhor do que ir para uma festa de casamento? Não concordo. Ainda mais porque recentemente nós tivemos alguns casamentos na igreja, né? Então certamente esses casais vão dizer, não, pastor, festa de casamento é muito melhor. Mas percebam que, como eu disse, o pregador ele vai invertendo os nossos gostos e desgostos. Mas dessa vez ele dá a razão pela qual ele acredita nisso. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela
Se vê o quê, irmãos? Se vê o fim de todos os homens e os vivos que tomem isso em consideração. Irmãos, todos nós sabemos, como eu falei agora há pouco, que a menos que Jesus Cristo retorne, todos nós vamos morrer um dia. Todos nós. E é impressionante como a gente não gosta de pensar nisso. Não é que a gente negue a perspectiva da morte. Nós não somos loucos de negar a morte. Mas, irmãos, nós não gostamos de tocar nesse assunto. Você já viu uma rodinha de irmãos depois do culto discutindo sobre morte? Que a morte. Ou conversas teológicas acerca da morte? Não, a gente conversa sobre tanta coisa. Mas sobre a morte? Rapaz, deixa esse assunto para lá. Vamos conversar na morte só lá depois, pertinho, né? Não, irmãos, nós não gostamos de pensar. Nós não negamos, nós abafamos. Nós sufocamos o tema da morte. Muitos preferem viver na negação da morte. Mas, irmãos, quando nós vemos uma casa que está em luto, nós não conseguimos negar a realidade da morte. Essa é a questão. Quando nós vamos a uma casa que está em luto, nós não temos como negar a realidade da morte. Pelo contrário, nós somos lembrados de quê? De que um dia nós vamos morrer. De que um dia nós vamos morrer. E ele diz, e os vivos que tomem isso em consideração. Ou seja, eles que mantenham isso na mente e vivam de acordo com isso. Esse é um dos grandes problemas, irmãos, pelos quais nós não sabemos aproveitar a vida como deveríamos aproveitar. Porque nós não temos a verdadeira concepção da morte. A gente não vive na iminência da morte. Eu não estou dizendo que a gente vai pensar na morte, mas nós temos que viver sim com a realidade da morte. Porque a realidade da morte, a finitude dos nossos dias, nos faz levantar todos os dias e aproveitar a vida como ela tem que ser aproveitada. Ao máximo. Não é o que o pregador tem nos ensinado, irmãos? A vida debaixo do sol com Deus, ela tem que ser o quê? Valorizada, aproveitada. Nós não podemos gastar com futilidades, buscando coisas que certamente ferem esses princípios. Não. E não olhar para a morte como uma realidade iminente, não nos faz viver de acordo com isso. Existem alguns monastérios orientais que eles não apenas queimam o cadáver dos monges, os caras morrem, eles queimam lá, e aí eles vão lá, depois que está tudo queimado, pegam lá uns restos de ossos e colocam em lugar de destaque no monastério. Alguns monastérios vão além disso, não colocam só ossos, eles pegam cadáveres, tá? E colocam essas caveiras, na verdade, em lugares de proeminência em seus monastérios, para que os monges que estão vivos olhem para essas caveiras e possam, inclusive, tocar essas caveiras. E sabe qual é o propósito disso, irmãos? É para que eles possam olhar para isso, tocar nisso e entender que a vida deles vai terminar um dia. O que foi que o salmista ensinou Israel? Quando ele ensina Israel a orar, no Salmo 90, verso 12. O que ele diz lá? Ensina-nos a contar o quê? Qual é a razão? Para quê? Percebe? Para que alcancemos o quê? Sabedoria. Então faz sentido. Quando a gente olha para a Escritura, quando nós olhamos para os argumentos, faz sim sentido. Nós não podemos dizer que não faz. Faz sentido, irmãos, olharmos que um funeral, para nós, em agregar sabedoria, é melhor sim do que uma festa de casamento. Não estou dizendo que olhar para uma festa de casamento também não nos leva à sabedoria. Mas no funeral nós temos uma proporção maior disso. Nós começamos a olhar e a contar os nossos dias, a viver a nossa vida de maneira que nós não vamos desperdiçar a nossa vida. Então perceba que em tempo de sofrimento, em tempos de adversidade, o pregador diz, ainda há algum bem. Há bem, podemos aproveitar a vida e valorizá-la. No verso 3, ele acrescenta, melhor é a mágoa do que o riso. E mais uma vez ele reverte os nossos gostos e desgostos. Por quê? A gente prefere rir do que chorar. Não é não? É. Só que o riso aqui, irmãos, aqui ele se refere a um comportamento frívolo. Não é aquele riso, por exemplo, de uma questão de alegria que o pregador vem trabalhando no livro de Eclesiastes.
Não é um riso ligado à verdadeira alegria que nós encontramos no Senhor, não é. Aqui é um riso de frivolidade. E ele já havia falado sobre isso no capítulo 2. Do riso disse a loucura, da alegria de que serve. E agora ele diz, melhor é a mágoa do que o riso. Por quê? Qual a razão disso, irmãos? Com a tristeza do rosto, ele diz que se faz melhor o quê? Coração. Talvez você pergunte assim, pastor, mas como no mundo a tristeza do rosto pode fazer melhor o coração? Irmãos, onde é que a tristeza geralmente é muito encontrada? Na casa onde há luto. Você olha para o rosto das pessoas, elas estão o quê? Tristes, elas estão sendo confrontadas com a realidade da morte. Mas ele diz, melhor é ir à casa do luto, porque a realidade da morte vai nos ensinar a valorizar então o quê? Os nossos dias. Então, dessa maneira, mais uma vez, ele vai acrescentar o que aqui, irmãos? A tristeza do rosto torna melhor o coração, por quê? Porque nos permite aproveitar cada dia e vivê-lo plenamente. Isso não é contraditório nas Escrituras. Por exemplo, no Novo Testamento, irmãos, os autores eles não veem contradição, por exemplo, entre um rosto triste e alegria de coração. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, verso 10, depois você pode olhar lá, ele diz lá o quê? Que ele está entristecido, mas sempre alegre. Paulo fala que ele tem uma aparência de entristecimento por uma razão, mas lá no seu coração ele mantém sempre o quê? A sua alegria. Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 5, ele diz o quê, irmãos? Ele chama aqueles que pranteiam e aqueles que choram de quê? Bem-aventurados. Ou seja, felizes. Ele proclama, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque é a vez de rir. Tiago diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança, ela deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ele diz assim, se porém algum de vós necessita de sabedoria, isso é voltado para o quê? Exatamente para isso, para as provações, para as dificuldades. Ele diz, não peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então vejam que o primeiro argumento do pregador, baseado nesse tema, qual é, irmãos? Lá no verso 2, até o verso 4, diz, melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete. No verso 4, ele encerra essa primeira parte do sofrimento, dizendo assim, o coração dos sábios então está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Por quê? A gente volta, ele está apenas reforçando aqui, dizendo o seguinte, a pessoa se torna mais sábia na casa do luto. A casa do luto, para o sábio, ela é o quê? Ela é uma escola para se aprender a essência da vida. Os sábios vivem com a realidade da morte em mente. Os insensatos, ao contrário, procuram evitar pensar na morte. E como é que eles fazem isso, irmãos? O coração deles está na casa da alegria. As grandes festas, aqui é a ideia das grandes festas, não é? Na casa de alegria, que abafam o som da morte. Que faz com que eles não pensem o quê? No chamado, nos pensamentos de morte. Então perceba, nos primeiros versículos do capítulo 7, nos 4 primeiros, o pregador foca num tópico. Qual é, irmãos? A morte. Baseado em Gênesis capítulo 3, a morte, sendo a morte a punição de Deus para a desobediência humana, quando Deus diz assim, tu és pó e ao pó tornarás, ele olha a morte como algo de fato trágico. Por quê? A morte é o clímax do sofrimento humano. Mas ele mostra, irmãos, que há sabedoria nisso, ou seja, que na morte, encarando a morte de frente, nós podemos detectar benefícios, o bem de Deus para o seu povo. Por isso ele diz, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete. A mágoa é melhor do que o riso, e o coração dos sábios está na casa onde há luto. A partir do verso 5, ele continua a contrastar então sabedoria com insensatez, naquilo que diz respeito ao sofrimento, e agora ele vai abranger outros temas. Por exemplo, no capítulo 7, verso 5, ele diz assim, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir o quê? A canção, o louvor do insensato.
Para o pregador, a repreensão dos sábios é a chamada crítica construtiva. E o objetivo qual é? É a correção de um padrão de comportamento que é moralmente questionável e prejudicial ao povo de Deus. O que é que nos diz Provérbios capítulo 12, verso 1? Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é o quê? Estúpido. Mas ele diz, o que se pode aprender com a canção do insensato? A canção do insensato é cantada na casa da alegria. Aí você pensa, vocês já viram, por exemplo, irmãos, as canções que são cantadas nas festas hoje em dia? Não vão me dizer que a maioria das canções hoje faz algum sentido, porque não faz. Tem canções que a gente olha assim e diz, meu Deus do céu, não sei como alguém consegue cantar um negócio como esse e entender o que está cantando. É impressionante. Então pense nas canções que nós ouvimos nas festas. Eu pergunto, é provável que a gente aprenda alguma coisa com isso? Deixa eu explicar para vocês uma coisa. No mundo antigo, irmãos, assim como no mundo moderno, as pessoas cantavam para escapar dos problemas da vida. Mas a maior parte do tempo, as canções populares, principalmente lá, não ajudavam as pessoas a entenderem a realidade da vida, porque eram canções vazias de moral e espiritualidade. E quando as canções são assim, elas não têm absolutamente nada para oferecer, exceto um pouco, sabe de quê? De entretenimento momentâneo. E você vai ver que o pregador ele reage a essas canções. No verso 6, ele não fica impressionado com essas canções, com as canções dos insensatos. Ele não fica impressionado com a alegria dessas pessoas que não são sábios. Mas ele faz, na verdade, uma chamada declaração sarcástica dessa alegria. Ele diz assim, qual crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Você já viu o espinho queimando? O fogo não dura muito tempo. Ele fica estralando e logo se consome, ou seja, a chama logo é o quê? Extinta. A ideia do pregador é que essa risada, que não é uma risada de alegria, essa risada é pura vaidade, é de curta duração. Essa alegria deles, essa suposta alegria, é de curta duração, é como a chama de espinhos, completamente inútil. Mas não pense, irmãos, que por sermos ou buscarmos a sabedoria, ou termos um certo grau de sabedoria, nós não corremos riscos. Nós corremos. Veja comigo o verso 7. Ele diz assim, verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o quê? O coração. Aqui nós, opressão, extorsão, né? Suborno. Lá no capítulo 4, quando nós fizemos a exposição, ele levantou aquele tema da opressão no contexto de pessoas que trabalham com inveja das outras, lembram? A pessoa não mede as consequências ou não mede esforços para subir à custa dos outros. Então oprime, vai galgando condições melhores, mas à custa de quem? Do outro. Não se importa com o outro. É uma corrida, não é, desenfreada, injusta, não é? Entre uma pessoa e outra. E aí ele vai chegar à conclusão no capítulo 4, verso 4, dizendo que até isso era vaidade correr atrás do vento. Futilidade. Aqui, mais uma vez, ele olha para a extorsão, ele olha para a opressão como uma tentação tão grande para o ser humano, irmãos, mas tão grande para o ser humano, que até mesmo o sábio, ele se engaja nessa má aventura e se torna insensato. E a ideia é a seguinte, irmãos, quando nós nos deixamos levar por esse tipo de coisa na vida, nós passamos a oprimir, ou seja, de oprimidos e pessoas que estão sofrendo por causa das opressões, nós passamos a causar opressão. Quando nós caminhamos, irmãos, por exemplo, olhando a busca por riqueza, o que acontece? Os nossos padrões já não são mais os padrões do Senhor. Então, muito provavelmente, na busca por aquilo que é material, na busca por posse, lembram lá do capítulo 5, né? Na busca por posse, nós vamos acabar fazendo o quê? Trazendo sofrimento para os outros. Ou seja, enquanto nós éramos oprimidos e sofríamos, mas adquirimos sabedoria com isso, agora, correndo esse perigo de nos envolvermos exatamente por aquilo que nos oprime, nós nos tornaremos opressores. Nós é que vamos oprimir, nós é que vamos fazer os outros sofrerem. Nós vamos cair nessa tentação.
É por isso que ele diz: a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o quê? O coração do ser humano, irmãos. E veja que por causa do perigo de que até mesmo o sábio ele seja desviado na vida, ele diz no verso 8, então melhor é o fim das coisas do que o começo das coisas. Irmão, você talvez já tenha se deparado, por exemplo, com situações em que a gente tem uma tendência, uma característica por causa do mundo. Veja como o mundo nos oprime, né? Como é que ele quer nos moldar a ele. A vida é uma vida hoje estabelecida em correria. Cara, tu tem que estar envolvido no fluxo da correria do mundo. E o mundo, ele por natureza, ele é um mundo o quê? Que não apenas corre, mas ele é um mundo que ele tem uma grande deficiência. Qual é? Ele quer as coisas resolvidas logo. Nós somos impacientes, não é assim? Nós não esperamos ver o fim das coisas para considerarmos as coisas. A gente não espera ver o que a gente chama, por exemplo, nós temos um termo muito similar, um ditado em português, que é o quê? Tudo está bem quando tudo termina bem. Não é assim? Só que a gente às vezes não quer fazer o quê? Esperar. Nós não temos paciência. Nós não queremos, irmãos, suportar um longo incômodo, que é uma característica do homem paciente. Suportar as coisas até que essas coisas sejam levadas até o fim. E aí perceba, irmãos, que quando o sofrimento chega, nós não conseguimos então suportar as coisas de uma maneira paciente. E eu pergunto, isso vai trazer algum benefício para a gente? Não, vai trazer sofrimento. Nós criamos uma ansiedade tão grande que nós não queremos esperar as coisas acontecerem, caminharem para o seu resultado final. Nós queremos adiantar as coisas, tomar resolução para as coisas na vida em meio ao sofrimento, já agora, sem olhar para o adiante, sem olhar inclusive para os benefícios que aquilo pelo qual nós estamos passando vão nos trazer. Então, por isso que o pregador diz, melhor é o paciente do que o arrogante. Melhor é o paciente que suporta o sofrimento. Melhor é o paciente que evita as reações automáticas. É o chamado toma lá da cá. Bateu, levou. Melhor é aquele que está disposto a evitar julgamento até ouvir o fim das coisas. Então, quando o sofrimento chega, esse homem de Deus suporta pacientemente, ele espera o resultado de tudo. É por isso que ele vai aconselhar no verso 9, olha comigo aí. Não te apresses em o quê? Em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo do coração de quem? Dos insensatos, percebe? Irmãos, e nós temos muitas orientações sobre isso. Provérbios, de novo, capítulo 12, verso 16, diz o quê? A ira do insensato, num instante, se conhece. Por quê? Porque ele não consegue se conter. Mas o prudente faz o quê? Oculta a afronta. Não é assim? No Novo Testamento, Tiago faz alusão a essa advertência do pregador. O que Tiago escreve? Tiago 1,19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para... Tardio para falar. E tardio também para se irar. Jesus, porventura, não nos advertiu acerca disso, irmãos, com explosões de ira? Ele diz assim, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Então a ira, diz o pregador, se abriga no coração de quem? Do homem que não é sábio, no homem do coração insensato. O insensato afaga a sua irritação no seu íntimo, irmãos. Ele nutre. O insensato, ele permite que a irritação, a ira, ela cresça. E todo esse tempo é claro. E daí vai fazendo o quê? Vai corroendo esse homem por dentro. Ele vai alimentando até a sua ira até que ela faça o quê? Exploda. E vocês já viram um homem que tem uma explosão de ira? O que ele é capaz de fazer? Até para as pessoas que ele mais diz que ama. O pregador ainda continua. Tem o exemplo de impaciência no verso 10. E ele nos mostra algo no qual nós geralmente, irmãos, estamos caindo. Ele diz assim,
Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes. Pois não é sábio perguntar assim. A ideia é que quando a gente passa pelo dia do sofrimento, irmãos, a gente vai ver isso lá finalizando no verso 14, quando nós enfrentamos tempos difíceis, é muito fácil a gente fazer o quê? Reclamar. E a gente olha para onde? Rapaz, a minha vida estava boa, era lá atrás. O negócio estava bom, era lá atrás. Por que não pode ser como estava lá? E o pregador diz então que isso é o quê? Quando nós agimos assim, quando nós olhamos para o passado e para situações que foram muito melhores para nós e as contrastamos com o sofrimento presente, ele diz certamente o seguinte, irmãos, que nós mostramos uma insatisfação com o presente. E quando nós fazemos isso, simplesmente nós estamos mostrando uma insatisfação para com quem? Para com Deus. Por isso ele diz, olha, não é sábio perguntar assim, reclamar sobre porventura a degeneração dos tempos é mostrar falta de paciência, de autocontrole. O que é a característica, irmãos, de um homem sem sabedoria, de um homem tolo, um homem que não é sábio. É por essa razão que ele diz nos versos 11 e 12, o que ele faz? Ele muda o foco, veja, não é sábio a gente olhar para trás e ficar questionando o presente. Então, melhor é a gente fazer o quê? É louvar a sabedoria, é estimar a sabedoria, é cantar louvores à sabedoria. É por isso que ele diz, boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. Veja, quando a gente ouve a palavra herança, o que é que você pensa, meu irmão? Se você falasse sobre herança para Israel, a primeira coisa que viria à cabeça deles qual era? Terra. Lembram da promessa a Abraão? Darei a você e a sua descendência o quê? Uma terra que mana leite e mel, terra. A herança era exatamente essa. As famílias de Israel, exceto os levitas, tinham a sua porção de quê? De terra. E isso permaneceria com a família o tempo inteiro. Então ele diz, assim é a boa sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol, isto é, um proveito para aqueles que estão vivos, ou seja, por meio da sabedoria é possível sobreviver em tempos de adversidade e sofrimento. Meus irmãos, quantas pessoas dentro da igreja cristã estão sofrendo porque simplesmente não são sábios. E eu vou além, porque eu já falei sobre isso em Colossenses. Não é porque a pessoa não tem entendimento das coisas. Não é porque a Escritura não esteja sendo ensinada. Ela até compreende, ela até é esclarecida abstratamente, não é? Aqui na consciência ela é esclarecida. É que a gente tem uma dificuldade tremenda, irmãos, de pegar aquilo que a gente está ouvindo e fazer o quê? E aplicar. Principalmente no sofrimento. Ora, é muito fácil a gente aplicar algumas coisas bíblicas nos tempos de bonança. Por exemplo, a Bíblia diz assim, alegrai-vos, não é? É muito fácil a gente aplicar a alegria em tempo que vai tudo bem. Agora, continue alegre quando vem o sofrimento. Demonstre alegria quando vem o quê? Os sofrimentos da vida, as opressões, os problemas que a gente enfrenta. Percebe? Nós temos essa dificuldade, irmãos. E a gente acaba contestando, então a gente não olha para essa perspectiva. A gente não vê que é possível de fato sobreviver em meio ao sofrimento. E aí ele vai explicar isso no verso 12, já quase que partindo para a conclusão. A sabedoria protege como protege o dinheiro. E a gente não pode negar isso. Em momento nenhum o pregador vai dizer que o dinheiro é alguma coisa ruim. Nós já falamos sobre isso aqui. A instabilidade daqueles que têm o dinheiro na administração do dinheiro é que é o grande problema. O problema do rico é a sua instabilidade com sua riqueza. Mas o dinheiro é bom. Eu pergunto, irmãos, o dinheiro em certa medida nos protege de privações ou não? Protege. Eu pergunto a você, não é bom você ter seu planozinho de saúde? É. Não é bom você ter a sua poupançazinha lá nos tempos, por exemplo, de recessão do país? Você tem um dinheirinho guardado? É sim. Porque o dinheiro, ele pode salvaguardar as pessoas. Pode. Em um tempo de desemprego, não seria bom você ter um dinheirinho, não? Lógico que sim. O dinheiro protege as pessoas, por exemplo, de perderem suas casas, os seus carros. O dinheiro protege as pessoas de terem, de fato, o seu alimento à mesa. Lógico, nós galgamos tudo isso com a ajuda do Senhor. Então é bom ter dinheiro. O dinheiro protege a pessoa em alguma medida em tempo de sofrimento, de adversidade. Protege sim, então ter dinheiro é bom.
Mas ele diz que a sabedoria protege as pessoas das duras realidades da vida. E ele traz uma diferença. Qual é? Que o proveito da sabedoria é dar vida àquele que possui. O dinheiro não te dá vida. O dinheiro é um benefício lícito de Deus para você, mas ele não te dá vida. Mas ele diz, o proveito da sabedoria é que dá vida àquele que a possui. Vocês lembram no capítulo 5, verso 17? O pregador mostra que o dinheiro por si só leva a comer em trevas, com muito enfado, com enfermidade e indignação. Mas a sabedoria, ele está dizendo aqui que dá o quê? Vida. Amém? Sabedoria da vida. Como? Uma vida mais elevada, irmãos. Nós temos, por causa da sabedoria, nós podemos viver melhor nesse mundo. Nós podemos, através da sabedoria, tomar decisões corretas, agradarmos mais a Deus. Em meio a tudo aquilo que vem de sofrimento, nós podemos simplesmente olhar para essas coisas e agir sabiamente e tirarmos proveito disso. Por causa do quê? Não é do dinheiro, mas por causa da sabedoria. E olha que o pregador aqui não está falando sobre vida eterna. Ele está falando que uma vez que nós somos sábios e vivemos a despeito de Deus, debaixo do sol, com Deus, nós melhoramos a nossa vida diante de Deus. Mas ele não está falando sobre vida eterna. Nesse mundo, não. Para ele, nós podemos ter uma vida mais elevada, mas ainda assim a nossa vida acabará em quê? Em morte. Não foi isso? Em morte. Mas eu vou lembrá-los de Mateus 12, 42. Mateus 12, 42, e aí séculos depois, é interessante que nós teríamos um pregador que lá em Mateus 12, 42 diz que é muito maior do que Salomão. E esse pregador é quem, irmãos? Cristo. E ele vai nos ensinar não sobre simplesmente vivermos melhor nesse mundo, mas ele vai nos ensinar sobre a vida eterna. E o que foi que ele disse lá em João 17,3? Ele disse, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Cristo é o grande pregador, que está muito além de quem? De um outro grande pregador, Salomão. Irmãos, a vida que Jesus fala, essa é a vida que vence a morte. Quando o pregador está dizendo assim, que por melhor vida que a gente possa ter aqui com sabedoria, ainda assim vai descambar em morte, Jesus nos mostra, meus amados irmãos, que ele vence a morte. A vida que ele dá nos faz vencer a morte. Por quê? Porque ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Amém? Não morrerá eternamente. Então ele não tinha esse conhecimento lá ainda. Perceba que ele lidou lá com uma questão de termos uma vida boa nesse mundo, de tirarmos proveito do sofrimento nesse mundo. Ele diz, há um bem relativo, mesmo no sofrimento. Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há um banquete, um casamento. Melhor é a mágoa do que o riso. Melhor o coração dos sábios na casa do luto. Ele afirma que melhor é ouvirmos o quê? A repreensão, do que cantarmos canções de louvores como um insensato. Mas ele diz que também corremos perigo. A opressão faz endoidecer até o sábio. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Ele nos recomenda a paciência, a não nos apressarmos nas decisões, em nos irarmos, em contendermos com Deus, em reclamarmos da vida. Porque ele vai dizer, porque diríamos que os dias passados são melhores que os dias presentes? E finalmente, irmãos, ele nos mostra algo acerca da sabedoria, que ela nos protege dos sofrimentos da vida. E de fato nós temos passado por sofrimentos e provações. E a sabedoria, enfrentando isso, nós enfrentando isso com sabedoria, temos e podemos ter uma vida mais vigorosa nesse mundo. Então, depois de tudo isso, agora ele está preparado para concluir. Irmãos, vejam quantas instruções. Agora ele está preparado para concluir. Como é que ele conclui? Verso 13. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? É interessante esse versículo, né, irmãos?
há coisas, aqui é muito fácil da gente entender. Deus é soberano, Ele faz todas as coisas como Ele quer. E quando Ele fala que, porventura, quem pode endireitar o que Deus torceu, é que para nós há coisas que não são tão complexas que a gente não consegue entender. Há propósitos soberanos de Deus que nós não podemos o quê, irmãos? Compreender. Há coisas sobre a morte que nós não compreendemos. E para nós essas coisas são o quê? Torcidas. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, é o que o pregador nos ensina aqui. Mesmo essas coisas torcidas também são obra de Deus. Há coisas no sofrimento que nós olhamos para o sofrimento e nós não conseguimos compreender. E o pregador diz, mesmo essas coisas são obras de quem? De Deus. E ninguém pode endireitar aquilo que Deus fez torto. Irmão, seria o cúmulo da arrogância e da tolice tentarmos mudar a obra de Deus. Nós não temos escolha a não ser fazer o quê? Temos uma visão de longo prazo e aceitarmos o sofrimento que vem também das mãos de Deus. Então, essa consideração no verso 13, irmãos, faz com que o pregador então conclua definitivamente no verso 14. Como é que ele conclui? Nós lemos aquele texto lá no começo, né? No dia da prosperidade, então você tem que fazer o quê? Goza o bem. No dia do sofrimento, da adversidade, considera o quê? Que Deus não fez apenas o dia da prosperidade, mas Deus também fez o dia da adversidade. E a razão para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Qual é a ideia com a qual o pregador conclui, irmãos? No dia da prosperidade, goza o bem. Ele já deu esse conselho lá atrás, ele dá aqui e ele vai dar depois, lá adiante, nós vamos ver isso. Mas nessa passagem ele simplesmente se concentra no sofrimento do homem. A pergunta a ser respondida na conclusão qual é? O que fazer no dia do sofrimento? Então qual é o conselho dele? Considera que Deus fez tanto dia bom quanto dia mau. Tanto dia da prosperidade quanto o dia da adversidade, para que a gente não saiba o que virá depois de nós. Veja, não sabemos o que o futuro reserva. É por isso que nós não conseguimos controlá-lo. Tudo o que podemos fazer, então, a ideia dele é o quê? É aceitarmos a prosperidade e a adversidade como vindas das mãos de Deus. Irmãos, os dias da adversidade nos mostram o quanto nós somos profundamente o quê? Limitados. Não é verdade, irmãos? O quanto nós somos finitos em poder, em conhecimento. E nos mostra aquele princípio lá no começo, nós não podemos contender com quem? Com Deus. A única coisa que nos resta, sabe qual é? E não adianta você querer brigar com isso. É receber tudo aquilo que vem das mãos de Deus. Amém? A única coisa que nos resta é recebermos a prosperidade e a adversidade, porque elas vêm das mãos de quem? De Deus. Portanto, nós podemos encontrar boas coisas, tanto na prosperidade, quanto no sofrimento. Nós não sabemos o que o futuro nos reserva, irmãos, mas nós temos que confiar que Deus controla o nosso futuro. E como vimos aqui, nós não sabemos o que é bom para nós, mas nós temos a plena convicção de que Deus sabe. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Lembram? Se Deus é por nós, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, irmãos, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem nos separará do amor de Cristo, irmãos? Tribulação? Não. Angústia? Perseguição? Fome? Nudez, perigo, espada? Em todas estas coisas, diz o Senhor, nós somos o quê? Mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E Paulo diz, irmãos, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, e ele lá no finalzinho diz, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Nada, irmãos. Nada. Diante disso, deixa eu fazer duas aplicações. Nós já fizemos alguma nas entrelinhas, mas deixa eu fazer duas. Você é crente aqui nessa manhã. E você precisa compreender uma coisa, meu irmão e minha irmã. Jesus Cristo é a fonte de toda a sabedoria. Cristo é a fonte de toda a sabedoria, meus irmãos. E Ele nos deu por meio da sua vida, sabedoria, por meio dos seus ensinos, por meio do seu Espírito,
a habilidade e a capacidade para vivermos de maneira sábia. Deixa eu dizer uma coisa a você, que tem o Espírito de Deus. Você já tem essa habilidade. Assim como você tem a habilidade de amar, você tem a habilidade de ser sábio. O Senhor lhe deu o Evangelho, lhe deu a sua palavra, lhe deu o seu exemplo. Por que a gente não vive de forma sábia, irmãos? Por quê? Então, nessa manhã, como crente dessa igreja, eu peço a você que se arrependa quando a gente não faz assim. Seja na observação da morte, quantas vezes nós nos mostramos insábios? Seja quando nós não ouvimos a repreensão dos líderes da igreja, dos nossos pais, as crianças, os filhos que estão aqui, não é? Quanto nós nos mostramos insábios? Irmãos, quando nós não temos paciência uns com os outros. Meus amados irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês, eu digo isso com muito carinho, com muito amor. Eu já vi situações na nossa igreja, em 7 meses que eu estou aqui, em que irmãos se tratam com falta de amor, não têm paciência um com o outro, e por coisas tão banais, por questões de comida, por outras questões. Irmãos, isso é falta de sabedoria. Quanta falta de sabedoria para nós, em meio aos nossos sofrimentos. Quantas vezes, irmãos, nós mostramos sabedoria quando questionamos a Deus, quando contendemos contra Deus? Hora ou outra nós somos murmuradores e reclamamos. Parece que para alguns de nós a coisa sempre está ruim, nós nunca nos satisfazemos. Meus amados irmãos, se é assim, se tem sido assim, confronte a você mesmo com a Escritura, peça perdão a Deus. Você é crente. Você é a morada do Altíssimo, você é a igreja de Cristo. Não tem uma outra coisa para você fazer. Use a sua língua com sabedoria para falar dos outros, para falar bem dos outros. Aprendemos aqui, é melhor a gente fazer o quê? É ouvir mais e controlar, falar menos. Porque, inclusive, poderíamos ser considerados indignos, ou poderíamos ser condenados pelas nossas próprias palavras pelo Senhor. Quanta sabedoria nós temos demonstrado como crentes, irmãos. Precisamos parar com isso. Mas você talvez seja um descrente aqui nessa manhã. E eu quero dizer isso de forma carinhosa para você. Você não é sábio. Na sua condição como descrente hoje, você está longe de ser isso. Porque a sabedoria é dirigida por princípios. E o que governa você não são os princípios da Escritura, e nem muito menos o exemplo e a vida de Cristo. O que governa você não é a sabedoria do alto, é a sabedoria do mundo. Então você não é sábio. Então a sua condição é exatamente essa diante do Senhor. Então talvez ouvindo esta palavra nessa manhã você tenha dito: eu quero essa sabedoria para mim. Eu quero viver a vida exatamente assim. Eu quero encarar o sofrimento exatamente assim. Eu estou sofrendo, eu quero me libertar desse sofrimento, tendo esses princípios na minha vida. Eu estou sofrendo, eu não aceito, eu não entendo. Deus não existe. Eu quero dizer a você nessa manhã que você tem uma oportunidade. Está sendo lhe dada uma oportunidade para passar por isso de maneira sábia, para olhar isso com benefícios. Eu quero citar uma palavra final para você e para os meus irmãos nessa igreja. 1 Coríntios capítulo 1. Versos 18 até 24. Eu quero encerrar com esse texto. Então você que nos visita, meu irmão, lê esse texto comigo, por favor. Certamente, a palavra da cruz é o que, irmãos? É loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste mundo? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que quem pela loucura da pregação, porque tanto judeus pedem sinais,
como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos. Meu Deus bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos, ó Deus, diante de Ti mais uma vez. E rogamos, ó Deus, pelos benefícios da Tua palavra para cada um de nós. Deus bendito, tem misericórdia de nós, Senhor, nessa manhã. A começar de mim, nós somos homens, ó Deus, que carecemos sempre de mais sabedoria. Nós precisamos, ó Deus, ter olhos espirituais, um coração espiritual, mentes espirituais, ó Deus, para sermos sábios nesse mundo. Nós temos a própria personificação da sabedoria como nosso bendito Senhor e Salvador, e este é Cristo. Não há ninguém mais sábio do que Ele. Portanto, Deus, queremos recorrer ao Senhor nesse momento, para que o Senhor Jesus Cristo nos instrua por meio da Sua palavra, por meio da Sua vida, por meio dos Seus ensinos, por meio daqueles que Ele designou ao longo do tempo para trazerem a Sua Escritura, para que nós, ó Deus, como Teu povo, possamos ser reconhecidos como homens que são movidos pela sabedoria de Deus. Auxilia-nos, ó Deus, porque todos nós temos algo que nós temos em comum nessa vida, dentre algumas coisas, é que todos nós passamos por dificuldades, sofrimentos, opressões. Nós nos afligimos com as opressões dos outros e com aquelas que vêm a nós. Então, ó Deus bendito, nos ensina a respondermos a essas coisas de maneira sábia. E ao Deus, recebermos tudo aquilo que vem das Tuas mãos. Os momentos, ó Deus, de prósperos na vida e também os momentos de sofrimento, Senhor. Que o Senhor livre de nós, a nossa boca falar contra o Senhor, mas que submissamente, ó Deus, nós possamos, ó Deus, alcançar todos os benefícios que o Senhor nos concede, tanto no dia da prosperidade, quanto no dia do sofrimento. Abençoa a Tua igreja, abençoa irmãos que estão sofrendo, ó Deus. Dá-lhes, ó Deus, a condição de responderem exatamente assim ao sofrimento, para que em meio ao sofrimento, e quanto o sofrimento durar, mas ele será passageiro, o Senhor possa fazer com que esses irmãos enxerguem um bem nisso, e assim sejam edificados, e assim sejam cada dia mais conformados à pessoa de Cristo. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Meus amados, vamos ficar de pé.